Vamos lá? Então, como eu estava falando no vídeo anterior, eu mostrei, quando houver um tema aberto, eu mostrei, por acaso, um tema que foi da prova da PMDF, para vocês entenderem. Se a banca colocar uma pergunta, você tem de primeiro entender qual que é a linha que você vai adotar para você saber montar a sua redação. De toda forma, eu vou esquematizar uma redação aqui, linha a linha, para vocês observarem como vocês vão lidar com essa estrutura. Combinado? Então, vamos lá? Eu vou mostrar aqui a estruturação da redação quando houver tópicos, e aí a gente começa a montar a introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu preciso passar por essas partes estruturais para vocês não errarem na argumentação, para vocês não errarem quando eu for ensinar linha a linha da nossa redação. Fechado? Então, vamos lá? Vou compartilhar aqui minha tela. Este tema já é um tema que pôs potencial aí para a prova do BRB. Lembrando que tudo que eu falo aqui vale para todas as informações de qualquer concurso da banca IADES, porque a banca tem um padrão único de correção. Então, é o seguinte, galera. Olha, eu sempre falo assim, sempre que você, assim que chegar a prova, a primeira ação que você tem que fazer é olhar o tema da redação e observar. Então, vamos lá, vou trabalhar com algumas ações aqui. Qual que é a primeira ação que a gente vai fazer? A gente vai olhar o tema da redação e vai olhar o comando da redação. Então, o comando da redação é esse aqui, tá? Que é o comando da redação. E a segunda ação que a gente vai fazer aqui é observar se há tópicos na redação. Há tópicos nessa redação? Aí a resposta aqui vai ser sim, ou a resposta vai ser não. Se a resposta for sim, eu já sei que eu preciso observar a quantidade, determina a quantidade de tópicos. Deixa eu colocar esse não mais embaixo aqui para não ficar muito apertadinho aqui. A quantidade de tópicos determinará a quantidade de parágrafos de desenvolvimento, ok? Ok. Agora, se a resposta for não, precisamos montar pelo menos 2 tópicos. Então, nós temos de criar nossos tópicos, que no fundo, gente, os tópicos que nós temos de criar são os argumentos. Certo? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui comigo? Primeira ação, comando. Segunda ação, observar se há tópicos. Então, nessa redação que eu estou aqui agora, eu li, considerando que o texto acima possui caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo ou descritivo sobre o seguinte tema: inteligência artificial, desafios e oportunidades. Ok, então, esse aqui é o tema da redação, que a banca já deixou bem claro. E aqui nós temos, em seu texto, aborde necessariamente. Há tópicos? Sim, há tópicos aqui. Então, ok. Sempre que houver tópicos, aí vem a terceira ação. Terceira ação. Se houver tópicos. Se houver tópicos, que é a que mais vocês encontram aqui nas provas da banca. Se houver tópicos, então você pode encontrar a seguinte informação. Faça um planejamento. Faça um planejamento em relação à ideia de conteúdo, em relação ao conteúdo e à estrutura inicialmente. Então, você vai fazer isso assim que você chegar à prova. Então, se chegar à prova, você já dá uma olhadinha aqui. Então, cheguei à prova, bati aqui os olhos e já percebi, ó, há tópicos. Então, ok. Então, se há tópicos, eu vou fazer um quadrinho, e vou dividir esse quadrinho na quantidade de tópicos que eu tenho para desenvolver. Que é literalmente esse quadrinho aqui, que é a minha terceira ação, que é literalmente o meu planejamento aqui, ok? Ok, então eu tenho aqui essa informação.
Ó, tem essa ideia aqui. Aí você vai agora observar literalmente o que é para fazer em cada um dos tópicos. Então, nós temos transformações ocorridas na relação cliente versus banco causadas pelo desenvolvimento das ferramentas. Então, tá. Transformações ocorridas. Estão vendo que transformações está no plural? Então, tem que haver pelo menos duas transformações. Na relação, aí quando você fala transformações ocorridas na relação cliente versus banco causadas pelo desenvolvimento de ferramentas digitais. Então, você já sabe quais foram as transformações, mas em relação à questão cliente e banco. Então, vocês já sabem a questão da criação de aplicativos. Então, aí depois a gente vai observar tudo que vem à nossa mente para a gente saber o que a gente vai usar para fundamentar. Depois, benefícios e problemas, tá? Opa, benefícios é uma informação. Depois, problemas, outro, né? Ocasionados pelo emprego das novas tecnologias. Então, a gente vai tentar elencar o máximo que a gente conseguir. Estratégias institucionais a serem desenvolvidas para que os clientes se adaptem aí, né? Os clientes se adaptem às transformações. Então, a palavra-chave, estratégias. Então, já sei aqui que no mínimo tem de haver duas para que a gente coloque isso de forma pontual. Então, fazendo isso, você já vai agora para a segunda parte. Como eu vou fazer aqui vários quadrinhos desses, vocês já vão entender o seguinte: quando a gente treina a nossa análise de conteúdo, a gente vai saber ali o que a gente tem de falar. Então, a primeira coisa, você vai entender o que é inteligência artificial, quais são os desafios e oportunidades. Só que os desafios e oportunidades, você já pode chegar aqui, a inteligência artificial possibilita criar, possibilita diversos desafios e também oportunidades. Aí você já vai, a palavra-chave aqui, ó, esse aqui é o tema. Isso aqui é informação secundária, se você nem quiser usar, mas você pode contemplar o tema inteiro fazendo uma paráfrase, que eu vou te ensinar, montando aqui os esqueletinhos para vocês. Então, entendendo, gente, que a primeira ação é esta aqui. Vocês têm que fazer um planejamento do que você vai fazer. E você tem de entender o seguinte: cada parágrafo. Então, quando você for montar, você já sabe que, além dessas informações, que aqui vai ser chamado de D1, se eu chamar aqui, ó, D1, D2, D3, obrigatoriamente. Ah, mas eu quero que lançar esse último como conclusão. Na IADS, você não vai fazer isso. De jeito nenhum. Vocês podem observar que nenhum aluno meu fez isso. Eles respondem aos tópicos e sempre deixam espaço para conclusão, porque a banca tem um critério TX, que avalia a obediência à estrutura textual. Ela quer essa estrutura de forma bem delimitada, tá? Então, nessa estrutura, eu quero que vocês entendam o seguinte: D1, D2, D3. O que a gente tem para falar sobre D1, D2, D3? Se você não se organizar, você não contempla o tópico na íntegra. Por isso que é importante você saber quais são as palavras-chave, transformações ocorridas, relação cliente-banco. Ó, transformações, vamos colocar aqui, tá maiorzinho, transformações ocorridas, ferramentas digitais. Cliente versus banco. Aí você vai colocar aqui tudo que vem à sua mente. E aí você precisa depois mostrar qual vai ser o repertório que você vai usar. Isso aqui já é quando eu for montar. Qual vai ser o repertório que você vai usar? E se você não usar repertório, seu texto fica de senso comum. Que aí eu vou mostrar para vocês o que é um brief de correção. Vocês vão observar como a banca corrige a redação. Na estrutura D2, o que seria, então? Benefícios, mesma coisa aqui, e problemas, né? Benefícios. Aí você vai tentar lançar o máximo que vier à sua mente. E aqui nós temos os problemas ocasionados. Aí tenta lançar o máximo, só que lá na hora da prova você não vai aprender, você não vai falar tudo, você vai falar aquilo que você tem fundamento para falar. Então, você vai primeiro, ocasionados pelo uso das tecnologias, né? Benefícios, tecnologias, problemas do acesso às tecnologias. Então, você dá para falar de crimes virtuais, os benefícios que você não precisa mais ir a uma agência, você pode fazer tudo online,
essa facilidade, ela modernizou aí a forma de as pessoas trabalharem. Problemas também, as pessoas caíram em golpes, crimes virtuais, tá? E aí vamos para as estratégias institucionais. Desenvolvimento de software, então, estratégias institucionais para proteção aí, investimento. Aí vocês vão falar dos bancos que trabalham, pode falar do Bradesco, pode citar como exemplo. Então, você vai citar pelo menos 2 estratégias. Então, essas informações, gente, elas entram. Então, aqui nós temos ainda de fazer o nosso parágrafo aqui de introdução. Aqui seria o segundo parágrafo da minha redação, que seria o segundo parágrafo, aqui seria o terceiro parágrafo, aqui seria o quarto parágrafo, e a gente ainda teria aqui nessa redação o nosso quinto parágrafo, que é para montar literalmente aqui a nossa conclusão. Então, basicamente, esta redação, ela seria estruturada dessa forma. E aqui na folha oficial da banca, a gente vai desenvolver aqui. Aqui a gente vai fazer a introdução, então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui a gente vai desenvolver o D1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui a gente vai desenvolver o D2. Aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5. D3. Já tem 5, né? Então, peraí, 24. Nós temos aqui ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí nós temos 25, 26, 27, 28, 29. Tá faltando uma linha aqui, tá? Vamos aqui, ó. Tá faltando uma linha aqui. 25, 26, ó. 26, 27, 28. Aqui é 29 e agora aqui é 30. Então, aqui nós montaríamos a nossa conclusão. Tá faltando uma linha aqui nesse material, hein? Então, aqui, olha que bonitinho, né? Sabendo montar essa redação, você já tem um parâmetro para você montar essas estruturas. Porque agora eu vou passar para a construção textual. Então, eu quero que, com essa primeira análise, vocês entendam o seguinte: o que vocês aprenderam até agora? O que vocês entenderam comigo? Que eu vou encerrar essa parte e a gente vai começar a montar esqueletos para você escrever a introdução. O desenvolvimento, eu vou te explicar o que é repertório, como você vai buscar os repertórios, de onde eles vêm, e aí já vou selecionando alguns repertórios para a área bancária para vocês. Então, o que eu quero com essas aulas, né? Com as aulas de 1 a 4? Mostrar o que é a IATS. Então, recapitulem aqui comigo. Na primeira aula, eu mostrei o edital, falei quais são as informações que vocês devem prestar atenção, corrigi 2 redações do último concurso, certo? Na segunda aula, eu mostrei as estruturações F1, F2, F3, para vocês entenderem que eu vou trabalhar linhas. F, o que é F? O que é isso? Fui mostrando a estruturação dos processos, dos critérios. Principalmente, o que é TX, o que é AR, o que é CC. Mostrei aí dentro de modelos estruturais, fui montando estruturas bem conectadas para vocês entenderem os princípios de correção. Na aula 3, eu expliquei como a estruturação do tema aberto, né? Você tem de fazer quando é pergunta, mostrei a conexão das ideias, da importância, fui mostrando os esqueletos, fiz a introdução, depois fui desenvolvendo. Nesta aula, eu mostrei aqui a importância de você chegar à prova, olhar o tema e entender se há tópicos ou se não há tópicos. Quando há tópicos, você já chega ali, faça um quadrinho, divida o quadrinho ali na quantidade de tópicos que vocês têm para responder, e aí você vai agora selecionar com esses tópicos, você vai aprender a montar a redação. Então, para que vocês entendam isso de forma bem detalhada, eu vou usar uma temática aqui da banca para eu trabalhar isso aqui para vocês. Tudo bem? Então, observem aqui comigo. Vou compartilhar aqui minha tela. E aí, observem. Passo a passo para a construção do texto. Vamos começar com o texto que é uma pergunta, porque vocês já sabem que a banca pode colocar o tema como uma pergunta, um tema aberto. E aí, vamos pegar aqui da área mesmo do Banco BRB, já ia falar no Banco Brasil, né? Então, nós temos aqui um texto suporte, e aí, quando eu chego, considerando que o texto acima tem caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo ou descritivo sobre o seguinte tema: quais as contribuições, botando um R aqui, né? Quais as contribuições
do BRB no desenvolvimento do Distrito Federal e regiões. Então, se a banca chega aqui, quais as contribuições? Bom, que ela já perguntou, ei, quais? Então, eu já sei que eu preciso montar uma informação. Essa aqui, ó, é o tema da redação. Esse aqui é o tema, que são as contribuições. Vamos selecionar aqui. Contribuições, o BRB, não é isso? Desenvolvimento. Eu só vou tirar esse como e vou afirmar. Então, nós temos aqui, é importante, ele já está dizendo quais são as contribuições? Então, ok, eu já sei que esse tema é positivo. Então, tema positivo, a gente já vai avaliar o seguinte: o tema é positivo? O tema é positivo ou negativo? Positivo ou negativo? Ah, o tema, ele é positivo. Ok, então você vai agora responder. Por que isso é importante? Pela segunda frase, pelo F2 da introdução. Porque o F2, se ele for positivo, eu não vou falar que o tema é uma problemática. Mas se for negativo, eu vou falar que ele é uma problemática. Por isso eu preciso saber se o tema é positivo ou negativo. Então, nesse caso aqui, ele é positivo. Lembram da PM? Como o policial militar pode contribuir? Então, aquele tema era um tema negativo. Então, já que a gente vai para o passo a passo, tudo que eu vou falar aqui é se o tema for uma pergunta. Então, se você vai fazer prova do BRB, a banca chega lá para você e fala assim, como o BRB, ou como é isso, ou quais são as ideias, então, colocou uma pergunta, você vai lidar dessa forma. E se não for uma pergunta, mas a banca colocar 100 tópicos, você vai transformar em uma pergunta para que você consiga desenvolver como eu vou explicar aqui, certo? Então, vejam bem, quais são as contribuições, gente, aqui, contribuições do BRB no desenvolvimento do Distrito Federal? E aí você vai primeiro responder essa pergunta. Primeiro, responda a pergunta. Primeira coisa que vocês vão fazer é um roteiro. Então, o tema é uma pergunta? Sim. Então, qual que é a minha primeira postura? Ó, tema é uma pergunta? Lembra do não? Tema possui tópicos? Possui tópicos? Lembra da segunda ação? Primeira ação, segunda ação. Lembra da segunda ação? O tema possui tópicos? A resposta é não. Então, agora, lembra aqui, ó, voltando aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. O tema há tópicos? A resposta nesse meu aqui, nesse tema inteligência, a resposta foi sim. E agora, pode ser que a resposta não. Então, neste que eu vou trabalhar, a resposta vai ser o quê? Então, chegando à prova, como eu já expliquei para vocês, vocês devem fazer algumas ações. Qual que é a primeira ação? Olhar o comando da redação. Eu já olhei. Então, agora vamos lá para a segunda ação. Qual que é a segunda ação? Há tópicos na redação? A minha resposta é não. Então, agora, quando for a resposta não, você vem aqui e pergunta. O tema é uma pergunta? O tema é uma pergunta? A resposta aqui vai ser sim. E aí continua então. Então, saiba que ela deverá ser respondida na introdução. E aí você vai responder e mostrar quais são as justificativas. O bom é que a banca já deixou bem claro que ela quer contribuições. Então, se aqui ela falou contribuições, é você, lá no desenvolvimento 1, você vai falar de contribuições 1, né? Que aí você vai explicar, ou pode ser 1 e 2. E aqui no D2, você pode colocar contribuições 3 ou 3 e 4. Você pode usar, mas cada contribuição você precisa explicar. Cada informação que você usar na redação, você precisa explicar. Você pode usar um D1 para explicar uma contribuição e detalhá-la da forma mais clara possível, ou você pode usar cada parágrafo usando aí 2 contribuições, e também isso vai ser muito importante, né? Porque você vai redigir aqui dando exemplos. Então, a primeira coisa, é importante olhei o tema, ele é positivo ou negativo? Ele é positivo. Depois, há tópicos? A resposta foi não. Então, o tema é uma pergunta? Sim, o tema é uma pergunta. O que eu tenho de fazer, então? Primeira coisa, você vai fazer esse roteiro que eu estou te
falando aqui, né? Estou te ensinando. Você vai fazer um roteiro. Esse roteiro vai permitir que você monte a sua redação. Então, vamos lá. Pensei agora. Quais são as contribuições? Tente responder. Tente primeiro. Vamos construir texto? Tente responder a questão. Então, quais são as informações que você consegue visualizar? Tente responder a questão. Então, vamos pegar aqui. Quais são as contribuições do BRB? O que o BRB faz em prol do desenvolvimento do Distrito Federal e regiões? Vamos imaginar que ele leve ali a linhas de crédito. Linhas de crédito. Tá, se você falar linhas de crédito, você precisa falar linhas de crédito a quem? Ele estabelece linhas de crédito a pequenas empresas. Não, pequenas empresas. De onde você sabe disso? Eu sei disso porque eu acho. Não, eu sei disso porque existe uma cartilha no BRB, que eu estava lá na fila do banco e eu li. Ok, então cartilha do BRB é a fundamentação, é o repertório que você vai usar para dizer que você sabe disso aqui, porque você leu em uma cartilha. Você não vai chegar lá e falar que você se sentou lá, mas você fala, segundo, cartilha disponibilizada pelo banco BRB nas agências físicas. Uma das contribuições é a oferta de linhas de crédito a pequenas empresas. Ok, então você colocou linhas de crédito. Além disso, você pode falar qual a outra informação? Projeto de educação financeira nas escolas, em parceria com a Secretaria de Ensino. Vamos imaginar que você fale isso. Que o BRB faz projeto de educação financeira nas escolas em parceria com as secretarias de ensino. Ok. De onde você leu isso? Eu li isso lá no site do BRB. Ok. Então, tudo que você for falar, você tem de ter um repertório, porque para dizer de onde você está tirando a informação, porque senão o seu texto ele vai ficar do senso comum. E hoje, né, como a banca avalia critério AR, ela vai avaliar a qualidade da sua argumentação. Eu acredito também que o BRB, ele faz, vamos dizer, palestras a comerciantes, palestras a comerciantes, a fim de que ele na gestão financeira. Estou dando exemplos, tá, gente? Eu não sei literalmente se eles fazem isso. Estou falando para você como é que você buscaria. Quais são as contribuições? O que o BRB... Aí você que tem que saber desse conteúdo. Estou imaginando o que o banco faz. Né? Então, falando isso aqui porque eu me lembro do Banco Brasil e eu me lembro que realmente ele fazia essas ações. Agora, você vai lá na cartilha do BRB e olha o que ele está fazendo. Por isso, eu quero que você leia lá o site do BRB. Tem uma cartilha, tem lá na nota de rodapé, tem assim, notícias, para vocês lerem também o site da FEBRABAN, né, que é a Federação Brasileira dos Bancos. Outra que eu quero que vocês leiam, quero pegar aqui para vocês darem uma olhada, peraí só um pouquinho, que é a FEBRABAN, que eu deixei aqui, e a CNF, né, que é a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, a CNF. É para vocês prestarem atenção o que essas instituições estão publicando, o que elas estão falando. Então, prestem atenção na cartilha lá da FEBRABAN, que fala lá sobre os bancos, sobre as linhas de crédito. Observar também o CNF. Vocês vão entrar nesses sites e vocês vão prestar atenção em projetos de sustentabilidade. Eu acredito que o tema seja este, sustentabilidade. O que o BRB está fazendo para manter os princípios de sustentabilidade? Essa relação dos bancos na área digital já foi tema do concurso passado. Então, a banca não vai repetir essa informação, mas ela pode fazer uma relação da sustentabilidade com
a questão do anacronismo, né, com a relação da obsolescência, do uso de aparelhos, crimes virtuais, Então, eu vou trabalhar nas aulas ao vivo alguns temas para vocês, mas por enquanto eu preciso que vocês já comecem a pensar. Então, vamos construir o texto. Pense comigo. Por mais que você faça isso, ele chama tempestade de ideias. Primeiro, eu tenho de pensar no tema, tá? Quais são as contribuições? Tente responder. Olha, o BRB traz contribuições. Então, essa aqui seria contribuição 1, essa aqui seria contribuição 2, essa aqui seria contribuição 3. E aí você tem palestras a comerciantes, ofertando para eles o curso de gestão financeira. Como você ficou sabendo disso? Ah, professora, eu fiquei sabendo disso porque eu ouvi. Porque eu ouvi não é confiável. Então, tente imaginar, quando a pessoa te contou isso, de onde ela falou? Ah, ela falou que leu isso aqui no jornal, tá? Então, qual jornal que ela leu? Jornal Correio Brasiliense. Correio, vou dando um exemplo, né? Brasiliense. E aí, você se lembra do que mais essa pessoa falou quando você estava ouvindo? Ah, não, eu só ouvi que o banco oferta palestras, cursos. Ah, tá, esses cursos eu ouvi também falando que esses cursos eram cursos gratuitos. Que eram gratuitos, né? Gratuitos não, tá, gente? É gratuito, certo? E eles eram ofertados aqui à população que tinha interesse em saber mais sobre gestão financeira. E aí, nesse caso, eles não cobravam, eles ofertavam alguma coisa? Sim, eles ofertavam um certificado. Ah, tá. Então, olha, já tem muito. Então, esse aqui, ele é bem extenso. Todos os detalhes que eu tenho, ele vai ficar num parágrafo sozinho. Então, às vezes, você tem muitos dados sobre um dos elementos, então ele tem que ficar à parte. Então, só com isso aqui, eu já tenho conteúdo para falar, não tem? Tem. Então, agora eu preciso aprender a colocar. Então, todas as vezes que vocês forem fazer a tempestade de ideias, vocês devem analisar. Primeiro, eu vou tentar responder. BRB, linhas de crédito, pequenas empresas. De onde você sabe disso? Porque eu vou precisar te ensinar sobre repertório. Qual lugar que eu colocaria o repertório? Tá, eu sei projeto de educação financeira nas escolas em parceria com a Secretaria de Ensino. De onde você ficou sabendo disso? Ah, porque eu vi lá no site do BRB. Então, isso aqui vai ser o repertório. Ah, eu sei também que o BRB, ele trabalha em desenvolvimento, porque ele oferta palestras a comerciantes que querem melhorar a gestão financeira. Para isso, oferecem cursos à população e oferecem até certificado para que a população conheça sobre isso. Com isso, o banco leva a bancarização aí, né, o processo de bancarização para mais próximas pessoas. Onde você leu isso? Eu não li em nenhum lugar, mas eu ouvi. Mas quem te falou? Ah, não sei. Então, aí, nesse caso, essa informação ela não vai ser válida. Você vai ter de levar isso como exemplo para a sua redação, então. Ah, mas se eu souber o dado? Se eu souber o dado, você coloca aqui. Então, isso aqui vai ser o quê? Repertório. Então, até aqui vocês entenderam? Então, agora que vocês visualizaram a importância, a gente só começa a escrever depois que a gente faz todo esse roteiro. Então, a gente chega à prova, olha o tema. É uma pergunta? É negativo ou positivo? Então, ele é positivo. Então, ok. Depois, olhei o comando da questão. Então, aqui, comando. É um passo a passo. Terceiro, aliás, ação, há tópicos? Não, não há. Então, quando não há tópicos, há uma pergunta? Sim. Então, a primeira ação é tentar responder a pergunta. Então, a pergunta foi colocada aqui. Quais as contribuições do BRB no desenvolvimento do Distrito Federal e regiões? As contribuições são tais. Beleza. Cada contribuição veio munida de repertório? Ou seja, tudo que você for escrever na redação, tudo o que você for escrever na redação, você precisa citar a fonte. Professora, você precisa citar a fonte. E se eu não souber a fonte? Então, aquilo não pode ser um dado, aquilo tem que ser usado como exemplo. Então, você olha, exemplo disso são as palestras ofertadas, tá vendo? Porque acaba ficando senso comum. Todo jeito vai ficar senso comum. Então, é importante que tudo que você... por exemplo, quando eu falo cartilha do BRB, então essa cartilha aqui, ela me dá
noção de que eu conheço sobre o tema porque eu li a cartilha. O site do RB, ele me dá noção de que eu fui lá e pesquisei o site Correio Brasiliense. Eu tenho noção de que eu li repertório lá no Correio Brasiliense. Então, tudo que eu for falar, eu preciso de um repertório. Olha, mesmo assim, eu vou te ensinar a dar exemplos, porque às vezes você não tem um repertório perfeito, mas você consegue exemplificar, tudo bem? Então, para a gente montar a nossa redação, a partir de agora, eu preciso que vocês entendam o que eu estou falando aqui para temas abertos, não é isso? Então, agora a gente vai partir para nós já fizemos, né, o nosso planejamento, que é literalmente aqui observar essas contribuições. Então, contribuições aqui, ó, contribuições 1, contribuições 2 e aqui contribuições 3. Então, eu fiz isso? Eu fiz esse planejamento, ó, já sei. Contribuição 1, 2, aí eu percebi que eu tenho poucos detalhes, então posso lançar essas duas juntas. Essa aqui eu tenho mais detalhes, então isso aqui sozinho vai ser um parágrafo. Agora fica a seu critério. Então, vamos montar a nossa redação. Na montagem do texto é que eu quero mostrar aquilo que eu ensinei na aula 2. Mas para o nosso vídeo não ficar muito longo, para nossas aulas não serem tão extensas, eu vou deixar para a nossa aula de números. Então, aula 4, 5, de número 5. A aula 5 é a aula que eu vou montar o texto. Como se monta a frase 1, a frase 2, a frase 3. Isso vai ser igual para todas as redações. Então, quando a gente chega à estruturação da redação, você já sabe que o tema pode ser aberto ou pode ser com tópicos. Então, a partir de agora, você já sabe que quando você for fazer, tem que fazer uma tempestade de ideias, tem que saber que tudo que você for falar na redação, você tem de usar um repertório. Se não souber um repertório, eu vou te dar várias técnicas para você se lembrar a partir de agora. Tudo bem? Então, com essa aula aqui, você aprende mais um pouquinho sobre a redação. E é assim, cada aula que você recebe, você aprende mais um pouquinho. Combinado? Então, até a próxima, hein? Um beijo e não perca a nenhuma aula. Não pule nenhuma aula, porque da forma que eu criei é um passo a passo para que você chegue à confecção do seu texto. Fechado?